Olá, esse é mais um vídeo aleatório. Dessa vez referente a formas de se dar notícias, e notícias no meio científico. Como que o pessoal do Brasil faz isso? Não só do Brasil, mas vou falar mais do Brasil porque é o que a gente mais tem contato. E aí a gente precisa ter formas de fugir dessa situação. O assunto que eu estou pegando é sobre, um pouquinho, vamos colocar um pouquinho velho, tá? É do dia 20 de novembro. No real, dia 19 de novembro, foi anunciado. Foi anunciado lá fora que um cientista, um entomologista, tá, William Romoser, conseguiu provar ou ter evidências de vida em Marte, baseado em fotos, imagens tirada pela NASA, os rovers e outros equipamentos que estão por lá, e que essas fotos mostraram répteis e insetos, ou que seriam similares a répteis e insetos, objetos que estavam sendo filmados, fotografados durante um bom período, tá? Um longo período, vários anos de coleta de dados, os dados mais crus, e depois foram tratados esses dados para que fosse montado um artigo científico, que no real é um pôster. Tá? O problema é a forma como está descrita as notícias, como as notícias foram montadas, foram divulgadas. A diferença entre o título do pôster, que no real não é um artigo científico, é um pôster para apresentação num evento de entomologia lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A distância entre a fonte original e o destino que chega aqui, o destino daqui, melhor dizendo, que são as notícias, ou quem divulga as notícias, os jornais, sites. Vou colocar dois sites assim específicos, só que se procurar encontra muito mais. Tá? Eu vou passar as telas, as imagens que eu consegui printar, que eu fiz um print dos sites. No final, o pôster, uma parte traduzida, tá? E todos os links ficarão na descrição. Link dos sites, do pôster, principalmente, e até de uma referência do próprio autor. Tá? Vamos lá então. Primeiro, temos aqui a informação no site do Wall Tilt, né, que informa, assim, dá para acreditar, cientista diz ter achado evidência em Marte, evidência de vida em Marte. Aí tem o texto, tá? Continua o texto. O que chama atenção aqui é justamente uma parte que diz: um cientista da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, diz ter feito o que ninguém conseguiu. Você vê a forma como é descrita a informação. Achou evidências fotográficas de alienígenas em Marte. E aí fica difícil, né? Fica complicado, porque você chama muita atenção e no real não tem basicamente nada de real. A gente vai entender isso no final. Tá? Aí vai passando as telas, eu não vou passando as telas aqui, mas os links eu vou deixar na descrição, vocês podem depois dar uma olhada. E aí mostra o que é que ele conseguiu utilizar. Ele pegou as fotos dos rovers, tirado pelos rovers, pelos equipamentos lá em Marte, e montou com base no que parece ser algo como inseto. E aí faz até a posição, né, de cada parte do inseto que poderia ser as características de um inseto. Às vezes até algum réptil, mais para frente ele diz. Esse é do site do UOL. Aqui, do Olhar Digital. Então ele também começa com estudo de fotos mostra vida em Marte. Já fica estranho também. De novo, vai descrevendo. Tá? Eu vou passar rápido aqui só para dizer que basicamente é uma cópia do outro, que também é uma cópia de outro lá de fora. Só que tem um detalhe nesse daqui. Tá? Nesse daqui tem os dois links no final. Ali, ó, fonte, Ohio University e phys.org. O phys.org é um site interessante, ele é bem sério. Tão sério que quando ele passou a informação, estava no site, só que houve alguma coisa e não existe mais a informação lá. Foi retirada a informação. Tá? Eles viram que algum problema
aconteceu, havia alguma disparidade de informação, tiraram. Anteriormente havia sim, tá? Foi tirado há pouco tempo. Mas não tem problema, a gente continua pesquisando e tenta localizar. Aí, procurando no ResearchGate, a gente encontra o artigo, que no real é um pôster. E aí tem um abstrato, né, a introdução, que é curtinho, e depois o pôster. Tá vendo que não é um artigo científico, é um pôster. Mesmo ele tendo seus detalhes, tudo tal, é um pôster de apresentação de algumas ideias. Realmente, o cientista teve uma coragem enorme de se colocar numa posição meio perigosa, né? Só que mais para frente vamos entender um pouquinho do porquê disso. Você pode ver que o documento tem referência do que é, e pode ver que o título já muda, né? O título não fala assim, foi encontrado vida em Marte, né? Ele diz assim, existe ou é possível, alguma coisa assim, ter biodiversidade de vida além da Terra, de biodiversidade estendida além da Terra, insetos e artrópodes, é possível, algo desse tipo. Esse é o título do pôster do William Moser. E ele não é um simples, assim, só um entomologista. Ele é um PhD e é um professor emérito. Então ele tem o seu currículo e em atividade ainda. Tá? Então vamos ver o que foi aqui. Aqui está mais descrito, é um pouco melhor para visualizar. Tá? A mesma coisa do pôster, eu só coloquei em posições diferentes. Ele tem a documentação, ele tem o registro dele no DOI, que é o identificador digital de objetos, ali no canto direito, né? E aí vem aqui a parte de conclusão, que eu deixei, depois vou mostrar a parte traduzida da conclusão, a discussão também está aqui, referências, tudo deixou direitinho. Mas o interessante é que assim, conclusões, né? Agora vem a parte de conclusões. Ele fala sobre as evidências apresentadas aqui, suportam o seguinte: existe formas fossilizadas de insetos e répteis em Marte. Existem formas semelhantes a insetos e répteis existentes em Marte. Então ele vai descrevendo o que é que ele identificou pelas imagens. Só que só por imagem não dá para se ter certeza de nada, precisa eliminar um monte de outras hipóteses. Então foi um risco muito grande que ele correu aqui, né? Caindo assim numa situação de levar pedrada de todo o meio científico em cima dele, né? E aí na parte de discussão tem uma parte interessante aqui. Tem um detalhe que assim, é muito claro e necessário mais estudo das fotos. As informações aqui apresentadas mal arranham a superfície, um pouquinho para baixo, o terceiro parágrafo. Tem uma parte aqui que diz que, no segundo parágrafo, embora qualquer imagem em si não prove nada, acredito que no mosaico o que tem descrito é convincente. Você vê, ele cria uma situação complicadíssima aí. E realmente, embora qualquer imagem em si não prove nada, realmente não prova nada. Mas ele se colocou numa posição muito delicada. Tá? Tanto é que o site fis.org retirou os dados de lá. Né? Tirou os dados não, desculpe, tirou os... ele tirou a informação, tirou a página que ele mostrava, dava os detalhes, que tem aquelas imagens lá. Que penso eu que os sites aqui do Brasil pegaram e traduziram. Mas voltando à questão inicial, qual é o problema? Né? Aqui no final, a informação sobre William Moser, tá no site ResearchGate. Mas o detalhe é o seguinte, ele fica numa posição, né? Ele fica numa posição muito delicada, o cientista. E aqui no Brasil, as traduções feitas, isso é um exemplo de muitas outras. Tá? É um exemplo de... se a gente for procurar, encontra vários problemas nisso daí. O detalhe é, os sites não especializados, isso desde sempre, eles jogam informação de qualquer forma para simplesmente vender a notícia. Esse é um ponto. Segundo, eles simplesmente fazem uma tradução de qualquer forma e coloca a informação ali e vão embora. Nem se preocupa que problema isso pode causar futuramente. Tá? Então, isso é muito ruim. Tá? Eu peguei um pouco de informação desse para montar de outro canal, de um canal do YouTube que descreveu isso bem mais detalhado, fez passo a passo e até mostra. Eu vou deixar no link também o canal.
do YouTube, ele conseguiu ver mais detalhes desse tipo de problema. E realmente é muito complicado. E não vai parar tão cedo. Não vai parar tão cedo. Por isso que, assim, situações complicadíssimas essas. E vai só agravando. Tá? O que eu recomendo é procurar sempre as fontes. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. É critério de cada um. As fontes normalmente são em inglês. Procurar sites em inglês mesmo. Tá? Na língua inglesa. Tá? Não tem muito como fugir disso. Ou aprende inglês, ou então vai ficar refém de... Olha, descobriu vida em Marte. E aí? O cara, ele fez o que nenhum outro fez. Não é isso que está descrito no documento original. Na fonte, no documento original. Certo? É complicado? É. Dá trabalho? Dá. Mas aí você pode optar entre ter trabalho em pesquisar corretamente, tá? Leva um dia, dois, ou até pode levar até meia hora, do que você gastar seus 2, 3 minutos de vida olhando e achando que, olha, é isso que está escrito, pronto, acabou. Porque esses 2, 3 minutinhos de facilidade de informação te causam um problema muito maior futuramente. Porque você vai acumulando informações que são indevidas. Indevidas eu não diria, mas informações que são assim equivocadas, ou faltando pedaço, ou com um exagero de algumas coisas, e isso vai complicando a longo prazo, porque é um acúmulo. Uma notícia ou outra com problema, a gente pode talvez, dependendo de qual for, a gente pode até passar por cima, não esquentar muito, mas ultimamente qualquer notícia ou qualquer informação precisa ser checada, rechecada e continuar a checagem. Senão, vai complicar e muito. Por enquanto é só. Até mais.